Eu sou Marina Costa e hoje iremos estudar os capítulos 20, 21 e 22 de Gênesis. E mais um ano que tenho aprendido tanto com a vida de Abraão. Que história linda e o quanto somos parecida com as atitudes dele. Saber que Deus deixou na palavra exatamente para nos mostrar que ele sonda os nossos corações e irá julgar segundo as intenções, dos nossos corações. No capítulo 20, vamos ver que mais uma vez Abraão partiu para um lugar sem a permissão do nosso Deus. Ele vai para Gerar e mais uma vez, assim como foi no Egito, como ele fez, sem confiar no que Deus podia livrá-lo, ele mente aqui então ao rei Abimeleque, ao rei de Gerar. Ele diz que Sara é a sua irmã, com medo de morrer, com medo dos homens daquele lugar mandasse matá-lo, porque Sara era uma mulher bela e formosa. Porém Deus intervém e através de um sonho aparece Abimeleque e o adverte. E pela primeira vez que alguém aqui é chamado de profeta, na Bíblia, O Senhor avisa Abimeleque que Sara é esposa de Abraão e que é para devolver a Abraão e que ele, como profeta, orará a favor dele para que ele não morresse. Aqui eu aprendo que Abraão se esqueceu da promessa que Deus deu a ele lá em Gênesis 17:1, onde ele diz para ele: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, onde ande segundo a minha vontade e seja perfeito, seja íntegro. E lá no capítulo 18, versículo 14, o Senhor diz a Abraão, Existe alguma coisa impossível para mim? Alguém que estava em pleno relacionamento com o Senhor se esqueceu do Deus El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Ele deixa de acreditar que Deus pode resolver todas as coisas. Eu aprendo aqui que não devemos montar uma agenda onde Deus é excluído, onde se duvida da intervenção de Deus, do poder de Deus, do cuidado dele, do Deus que providencia todas as coisas. Quantas vezes deixamos Deus de lado e desagradamos ao Senhor? Porém, o capítulo 21 vem para nos mostrar que mesmo o homem falhando e pecando, o plano da salvação do Senhor está fundamentado em sua fidelidade. O Senhor cumpriu a sua promessa mesmo diante da infidelidade de Abraão. Deus zelou pela sua palavra e protegeu a linhagem da promessa. Vemos a grandeza de Deus com o cumprimento da promessa e fez a Sara o que lhe prometera. Sara deu à luz um filho a Abraão e deu o nome de Isaque, que significava sorriso. E finalmente o tempo determinado chegou. O filho da promessa, eles puderam contemplar e sorrir e segurar o milagre em seus braços. Aqui temos a certeza da soberania do nosso Deus. O tempo dele não é o nosso e o tempo dele é perfeito. E mais uma vez, Deus permite que saibamos através da sua palavra, porque ele não esconde nada de nós. Ele vem novamente, aqui nós vamos ver aqui novamente a história de Agar, a serva egípcia e seu filho Ismael. Vamos ver que Sara pede a Abraão para expulsá-los, porque não aguentava mais as provocações do menino. Ismael aqui estava com 14 anos. É uma história que no princípio podemos achar triste e injusto, mas podemos ver que Deus é Deus de detalhes. A ordem de Deus a nós podem até soar como severa, mas ele jamais falha em suas palavras e ações. Deus aqui tranquiliza Abraão e diz a ele: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Aqui ele promete cuidar de Agar e Ismael. Abraão pagou o preço esmagador de ter que se despedir do seu filho. O Senhor proveu aqui um grande livramento de ambos os lados, e que os olhos do Senhor repousavam sobre a criança gerada de Abraão e Agar. Quando ele saiu errante pelo deserto, sabe o que eu vejo? É que o Senhor já estava lá para socorrê-lo.
Deus estava no deserto antes deles chegarem. Existe um momento em nossa vida que não conseguimos enxergar nada, a não ser o deserto que está à nossa frente. Muitas vezes fixamos os olhos só para aquilo que não tem mais solução. E pela segunda vez, vemos que Agar foi alcançada pela misericórdia divina. Abrindo Deus-lhe os olhos, está falando assim no capítulo 19. Ela viu o poço de água. Versículo 19. Ela viu o poço de água. Aqui eu vejo que os nossos olhos se fecham para a solução dos problemas, quando os nossos olhos só enxergam o problema. E apesar de tudo o que aconteceu, apesar das decisões precipitadas de Abraão e Sara em gerar um filho e da rebeldia de Agar, nós vemos que Deus estava com o menino e ouviu o seu choro. Dos versículos 22 a 33, vemos que Abraão estava com Abimeleque e ele reivindica um poço que ele havia aberto e os dois firmaram um acordo. E aquele lugar ele o chamou de Berseba, ou seja, antes de Agar e o menino chegar no deserto, Deus moveu o coração de Abraão a cavar o poço que lhe salvaria a vida dos dois, do menino e da mãe, de Agar. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, uma espécie de arbusto, e onde no versículo 15 nós vemos que Agar refugiou seu filho debaixo desse mesmo arbusto, para refugiar do calor do deserto. Deus providenciou a solução para cada um dos nossos problemas. Deus não só providenciou a água para eles, mas também uma sombra. Nós precisamos apenas pedir para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar as bênçãos do Senhor. Que Deus nos dê um coração de uma criança humilde e despojado de tudo aquilo que nos cega. Deus sempre entra em cena quando o buscamos no nosso deserto. E o último capítulo do nosso estudo, o capítulo 22, é um capítulo muito forte. Isaque, o filho da promessa, será o grande protagonista dessa história. E esse relato é o que mais se aproxima com o sacrifício da cruz. Abraão aqui será severamente provado. Ele não duvidou em momento algum da ordem divina. Aqui Deus pede para que ele tomasse o seu filho, seu único filho Isaque, a quem ama, e vá e sacrifique-o ali como holocausto. E assim Abraão fez. Fico imaginando o coração de Abraão, o coração de um pai. No versículo 5 ele disse aos seus servos: fiquem aqui. Depois de adorarmos, voltaremos. Mesmo sabendo que o filho seria o sacrifício, ele foi o primeiro que creu na ressurreição, porque ele disse: voltaremos. Ele não, em nenhum momento, ele duvidou, Abraão não vacilou em sua fé, permaneceu firme nas promessas da aliança. Ele confiou naquele que tinha feito a sua esposa estéril conceber um filho. Deus viu ali que Abraão verdadeiramente pertencia a ele e que não estava retendo nada. Quem é o seu Isaque? Eu faço essa pergunta para mim. Quem tem sido o meu Isaque? O que tenho retido e não tenho entregue de verdade ao Senhor? Eu vejo que não tem como caminhar com Deus em obediência sem uma entrega completa e plena de própria vontade, da nossa própria vontade. Não tem jeito, é tudo ou nada. Que assim como Abraão possamos crer com esperança na promessa que Deus fez, crendo que sempre Deus proverá, tendo a certeza que Ele ouvirá nosso pedido, a nossa oração, a nossa necessidade. Antes que peçamos alguma coisa, Ele já providenciou tudo o que precisamos.